Graça e paz. Eu espero que você esteja bem e que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu quero responder uma pergunta que, para nós que somos e professamos a fé cristã, parece uma pergunta tão fácil de responder, até porque nós vivenciamos a resposta desta pergunta. Mas algumas pessoas, até que fazem parte da fé cristã, não a sabem responder, ou aquelas pessoas que ainda não professam a fé em Cristo, têm desejo de servir a Deus, estão simpatizados ou simpatizando com a palavra, já frequentaram uma igreja, e esta foi uma dúvida que assolou a vida de um homem tão importante chamado Nicodemos. Nós vamos ver isto no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, quando Jesus tem um encontro com Nicodemos, que era um dos principais dos fariseus, homem muito importante, de noite. E é melhor a gente olhar para a Bíblia e ler conforme está escrito, para que você tenha uma ideia da dúvida que permeava o coração deste homem. Diz assim o versículo 1 a 3 do capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, aqui pairava esta dúvida no coração de Nicodemos, um homem que certamente desejava conhecer a Jesus Cristo, porque já tinha ouvido falar da sua palavra. E a pergunta é essa: o que eu devo fazer para ser salvo? Bom, em primeiro lugar, para que você seja salvo, você tem que se arrepender dos seus pecados. Você sabe o que é pecado? Os erros cometidos, muitas vezes as mentiras, a inveja, a calúnia, a maledicência, o roubo, a pornografia, a bebedice, o vício, enfim, existe uma lista grandiosa que nós poderíamos citar aqui: o orgulho, a arrogância, prepotência, e o maior deles é desprezar a palavra de Deus. O maior deles é rejeitar a pessoa de Jesus Cristo como Salvador da sua alma. Ou seja, para ser salvo, eu preciso fazer o contrário: aceitar a Cristo como Salvador da sua alma, ou da minha alma. Eu preciso aceitar como Salvador da minha alma e você como a sua. Eu já aceitei Jesus como Salvador da minha alma. Então o primeiro passo é arrepender-se do pecado, e depois nós precisamos crer na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Você precisa crer que Jesus um dia foi à cruz do Calvário, entregou-se a si mesmo, morreu, verteu seu sangue, derramou seu sangue, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje está vivo à destra, ou seja, à direita do Pai. Ok? E aí você então recebe a Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Então estou mostrando para você aqui o passo a passo para que você receba a salvação. Então, daqui para frente, você recebendo a Cristo como Salvador da sua alma, você vai rejeitar tudo quanto é contrário à palavra de Deus. Você vai aprendendo, você vai passar por um discipulado, e você então começa a rejeitar, você começa a andar na contramão das coisas que são apregoadas nesta vida, não é? Ou seja, tudo que é contrário ao bom senso, tudo que é contrário à moralidade, tudo que é contrário à santidade, tudo que é contrário a uma boa vida espiritual, você agora recusa. Por quê? Porque você está seguindo um novo caminho. Então, quando você se arrepende dos seus pecados, você então se converte. O que é a conversão? É você estar tomando um caminho e você, de repente, fazer a curva em sentido completamente contrário. Ou seja, você agora vai dar as costas para o mundo. Quando eu falo mundo, estou falando sobre esse sistema que rege, não é, através de Satanás, tudo quanto não presta, tudo quanto é desgraça neste mundo. Você se converte, vira-se para Cristo, vira-se para a cruz, vira-se para a palavra. Isto chama-se arrependimento. Quando você recusa a fazer as velhas coisas, você agora está vivendo novidade de vida. Então,
quem vai à direção a Deus, ele é chamado ao arrependimento. Se nós lermos em Mateus capítulo 3, versículos 7 a 10, eu vou abrir aqui, eu até marquei aqui na minha Bíblia, Mateus capítulo 7, está dizendo o seguinte, olha, João ele estava pregando, ele disse assim, vendo ele porém que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Amém? Então é isso que está dizendo aqui. João estava batizando, ele percebeu que muitas pessoas estavam ali, e ele começa a usar uma metáfora, chamando eles de raça de víboras, usando uma metáfora de cobras, como se estivesse fugindo, por exemplo, de um incêndio no matagal, não é? Fugindo, acuadas pelo incêndio. João estava dizendo, vocês estão fugindo da palavra, vocês estão fugindo da ira vindoura, vocês acham que pode fugir? Vocês não podem fugir, vocês são como cobras venenosas. Então que comparação tremenda, que comparação terrível que é feita aqui. Em Atos capítulo 3, versículo 19, Pedro pregando, ele estava também instigando as pessoas que o ouviam a receber a salvação, a se arrependerem para serem salvos. Então o arrependimento é diferente do remorso. O remorso, a pessoa sente a tristeza pelo pecado, sente que fez errado, a pessoa sente que ela, eu vou usar aqui um jargão que eu não costumo usar, mas é uma palavra popular, sente que pisou na bola, e ela se entristece com aquilo, e ela fala assim, não, nunca mais eu vou fazer. Mas no momento seguinte, aquela pessoa está fazendo tudo de novo. Agora aquele que se arrepende, ele se esforça, ele luta contra o seu eu, contra a sua carne, contra o seu desejo, ele se afasta daquilo que lhe atrai, ele desvia o caminho. Por quê? Porque ele quer agradar a Deus. Segundo, você deve reconhecer que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar seus pecados. Não existe perdão de pecados que não passe por Jesus Cristo. O homem por si só, ele não consegue alcançar o perdão do pecado. Portanto, não existe reencarnação, isso não está na Bíblia. Não adianta pagar penitência, andar de joelho, subir escadaria de joelho, carregar a cruz pelas ruas, se autoflagelar. A salvação passa por Jesus Cristo, porque ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele chama-se Jesus Cristo, o justo. Então Jesus Cristo é aquele que limpa todos os nossos pecados. Terceiro, você deve pedir que Jesus Cristo, na sua oração, seja o Senhor da sua vida. Você passa a ser servo e Jesus Cristo passa a ser o Senhor da sua vida. Ele que vai controlar a sua vida. Você vai ouvir a voz de Deus nas pregações, nas ministrações, lendo a palavra de Deus. Amém? Então esse é o terceiro passo. Você deve então pedir que Jesus seja o Senhor da sua vida. Você deve reconhecer publicamente que agora você é filho de Deus, agora você reconhece a Jesus Cristo como Salvador, e não só seu Salvador, mas como eu já disse, Ele é o seu Senhor. Veja que em João capítulo 1, versículo 2 diz assim: a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então quando você abre o seu coração, quando você recebe a Cristo, Jesus ele passa a habitar no seu ser. O Espírito Santo passa a morar, que é o Consolador, que é o intercessor. Ele passa a morar dentro da sua vida. Agora você pode se dizer que você está salvo. O Espírito Santo começa a viver em você, através de você, a vida dele. E a partir daí você pode confessar que você é salvo na pessoa de Jesus Cristo. Tá vendo? É assim. É a prática da vida cristã. Ser salvo é uma prática do dia a dia, é um modo de vida, e Jesus é quem garante a salvação. Portanto, meu filho, eu quero lhe dizer, busque a Deus, procure ao Senhor. Um dia a sua vida será ceifada. Um dia você vai partir desta vida para a eternidade. Um dia você não estará mais aqui. E além desta vida, há uma vida eterna. E esta palavra, ela diz que só há dois caminhos: céu e inferno. E é você quem decide para onde você vai. Então aceite a Jesus Cristo, receba como o Salvador da sua vida, e você terá com certeza, pela palavra, garantia de uma felicidade eterna na presença de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe,
Que Deus te guarde em nome de Jesus. Amém.